vamos fazer. Eu achei interessante, nós fazemos um levantamento. Quando surgiu a diabetes? Que raio de doença é essa que tanto aflige os corações dos doentes, né? E hoje em dia todo mundo é diabético. O que acontece que todo mundo é diabético hoje em dia? Antigamente não tinha tanto diabético assim, será? Então a gente vai fazer um levantamento histórico de quando, né? Quando começou a aparecer esse raio dessa doença que a gente tem que suportar até hoje. Então aqui, diabetes mellitus, uma doença moda antiga. A gente vai fazer uma viagem lá na Grécia Antiga, nas primeiras civilizações, para saber se eles tinham ou não esse tipo de problema. Diabetes, né, era a grafia antiga, que é grega. Então, com o tempo, o nome foi mudando, né? Hoje em dia nós temos diabetes. Alguém pode passar para mim o slide, por favor? Passa aí, você que sabe aí. Eu esqueci de editar. Isso, fica sentado aí, deixa eu passando aí. Então vamos ver, né? Lá no Egito, no Antigo Egito, né? Foi a primeira descrição documentada dos sintomas da diabetes mellitus em um papiro 1552 a.C., ou seja, antes da era cristã. O papiro tem 20 metros, né, e é considerado o documento médico mais importante do Antigo Egito. Então, alguém aqui já viu filme sobre o Antigo Egito, Faraó, as múmias, né? Então, olha como essa doença é antiga. Então, já nessa época, eles já tinham papiro, esse papiro, inclusive, fala fala uma descrição precisa sobre uma crise, uma pessoa hipoglicêmica, tem no papiro. O papiro traz também recomendações para usar ervas de alimentação. Nessa época, gente, não tínhamos a medicina como nós temos hoje, a medicina avançada por vários anos. Então, todo tratamento para os doentes era feito de uma forma de observação. As pessoas não sabiam nada, ninguém sabia nada sobre diabetes, mas já haviam pacientes sofrendo com sintomas de emagrecimento muito rápido, a micção, que é urinar muito, várias vezes ao dia, uma fome inigualável e esse emagrecimento. Por mais que a pessoa comesse, já continuava emagrecendo. Pode passar. Na Índia também, a antiga Índia, né, por volta de 500 a.C. também, um indiano chamado Sushruta, que é um dos pais da medicina ayurvédica, é um tipo de medicina que eles desenvolveram lá na Índia, né, baseada em muita massagem, em muita meditação, em ervas, né, chá de ervas, né. Ele diagnosticou a diabetes mellitus entre seus pacientes e ele estudava mais de 1.200 doenças, né. Foi o primeiro a diferenciar os dois tipos de diabetes. O primeiro tipo aconteceu entre os jovens, né, muitos jovens, e era o mais fatal. O segundo tipo acontecia muito já na época nas pessoas gordinhas, né, com peso acima do normal. A gente hoje em dia a gente sabe que esse primeiro tipo, que ele diferenciou lá na Índia, já correspondia ao diabetes tipo 1, que é esse que vocês têm que tomar insulina. Não se sabia nada a respeito do diabetes, nem como tratar. Mas ele, através dessas observações, ele pôde separar os dois tipos de diabetes já nessa época. Na Grécia também, ou seja, as nossas principais civilizações, né? Na Grécia, esse povo foi o primeiro povo a cunhar o nome diabetes. E, na verdade, diabetes é uma referência à passagem de líquido pelo organismo. Isso que o nome significa, passagem de líquido pelo organismo. Apolônio de Mênfis, que era um dos pesquisadores, ele viveu 25 anos, 250 a.C. Foi o pioneiro a usar essa palavra, foi o primeiro, né? Que significa passar através de, né? Alusão à passagem de líquido pelo corpo, como eu já falei. E Areteu da Capadócia, que viveu 150 anos antes de Cristo também, foi o primeiro pesquisador a descrever casos terminais da doença, porque os pacientes adoeciam e morriam, porque não se sabia nada, não se sabia por que as pessoas morriam,
Porque por mais comida que se colocasse à disposição da pessoa e ela comesse, ela continuava emagrecendo, ali ela morria. Então, eu quero só ressaltar que antigamente, né, por ser uma doença muito misteriosa, né, causava muita curiosidade e os pesquisadores na época queriam, e eles continuavam estudando, pesquisando de uma forma, observando de outra, mas eles continuavam. E essas primeiras descobertas que eles fizeram na época foram importantíssimas para hoje a gente ter todo o conhecimento que eles têm sobre diabetes. Pode passar. Aí já na Idade Média, vários anos depois, continuava-se, né, provando a urina do paciente para saber se ele tinha diabetes ou não. Quando a urina era adocicada, o diagnóstico era positivo para diabetes. Aqui não tem nada a ver, a ilustração não tem nada a ver, mas era assim na Idade Média. Eu trabalhei com a diabetes, só coloquei para ilustrar. Graças a Deus passou o tempo, né, gente? Evoluímos. Pois é, por favor. Aí aqui, né, depois de muitos e muitos anos, a gente fez um breve história para não ficar cansativo, né? Em 1600, era sobre a alimentação. Então colocava-se muito chá de ervas para a pessoa, né? Mas não sabia muita coisa ainda. Em 1750, né, foi detectada uma substância açucarada e cristalizada na urina de um paciente, né, por um pesquisador. E o químico francês, Michel Eugène Chevreul, não sei se é esse a pronúncia do nome, identifica essa substância como sendo glicose. Então descobriu-se que essa substância açucarada, na verdade, era glicose, açúcar na urina da pessoa. Foi uma descoberta importante. Em 1869, o médico alemão Paul Langer, né, descobre as ilhotas de Langer no pâncreas, porque também não se sabia qual órgão responsável por essa glicose, onde fabricava a glicose, o que acontecia no organismo do paciente, que o sangue ficava doce, a urina ficava doce. Então ele descobriu essas ilhotas são células no interior do pâncreas. Isso foi muito importante para ele, então não se sabia nada sobre diabetes. E em 1889, alguns anos depois, né, um pesquisador tirou o pâncreas de um cachorro. E esse cachorro ficou diabético. Então começou-se a atenção, né, dos pacientes, dos pesquisadores, foram toda em cima do pâncreas diabético, pâncreas, a relação diabetes e pâncreas. O que o pâncreas faz, o que acontece no pâncreas que causa diabetes. Foi uma descoberta fantástica na época. Em 1910, outro pesquisador, Chaplin Sheffer, sugere que a falta de uma substância química no pâncreas das pessoas com diabetes, e propõe que essa falta é que causava diabetes, e propõe o nome de insulina para essa substância. Aí, os primeiros relances, as primeiras descobertas sobre a insulina. Ele já descobriu que faltava uma substância no pâncreas que causava diabetes nas pessoas. Botou o nome de insulina. Em 1920, 1921, em Toronto, no Canadá, Frederick Barton, ele era cirurgião ortopedista, ou seja, ele não tinha nada a ver com a área de diabetes. Ele não era um gastroenterologista, não era nada disso. Então, ele... Gastroenterologista não. Especialista. Então, ele não era endocrinologista, ele era cirurgião ortopedista. Para vocês verem como essa doença despertava a curiosidade dos pesquisadores, porque os pesquisadores de várias áreas queriam descobrir alguma coisa sobre diabetes. Então, ele formou uma equipe de pesquisadores, ele conseguiu, né, produzir o extrato de insulina em massa. A insulina. E essa descoberta salvou milhares de pessoas. É o que acontece com vocês hoje. Hoje vocês fazem uso dessa descoberta aqui, ó, descoberta da insulina. E... Pode passar. Então, olha quantas descobertas, quantas observações, quantas pesquisas foram feitas por tantos homens desde a antiga Grécia, desde o antigo Egito, para que hoje vocês, né, eu não sou, vocês tenham qualidade de vida, vocês possam ter uma vida normal fazendo os devidos cuidados. Aqui eu mostrei para vocês a revista. Para mostrar
aqui o pâncreas, né? O pâncreas é esse órgãozinho aqui, ó, tá vendo? Que fica localizado assim, logo abaixo do estômago. E o que acontece no pâncreas? Né? Aqui por dentro são as ilhotas de Langerhans, que foram descobertas pelo pesquisador. Né? E essas ilhotas, elas são células que elas produzem, fabricam a insulina e jogam diretamente na corrente sanguínea para regular a quantidade de açúcar, glicose, que está no sangue da pessoa. Né? Quando tem muito açúcar, a insulina vai lá, igual um soldadinho, pega tudo, né? E tira do sangue. É isso que acontece a grosso modo. Por isso que é tão importante manter o tratamento. A outra coisa que eu esqueci de dizer, é que aqueles pesquisadores antigos, mesmo nas observações assim tão devagar que eles faziam, sem os instrumentos que eles têm hoje, alguns deles já prescreviam para o paciente a prática de exercício físico, a diminuição do carboidrato, né, na alimentação. Eles já tinham essa noção. E hoje em dia, hoje a gente tem muito mais essa noção, é o que as enfermeiras fazem, a equipe de saúde fala para os diabéticos direto. Por favor. E aqui a grande estrela, né, daquela descoberta é a insulina e da qualidade de vida para todos os doentes. E aqui eu fiz nós fizemos uma tirinha, só para a gente deixar uma reflexão nos pacientes. Né? Aqui diz assim, no futuro, os nanorobôs, que são robôs bem pequenininhos, assim, bem menores do que um grãozinho de arroz, bem menores, né? E hoje em dia a tecnologia permite isso, são nanorobôs que a gente fala, né? Farão o papel da insulina, ou seja, aqui no primeiro quadro, sugere que por causa da tecnologia em alta, né, os homens podem fabricar micro-robôs e colocar dentro do corpo da pessoa, e esses robôs vão fazer o papel da insulina, ou seja, o papel de tirar a glicose, o excesso de glicose da corrente sanguínea. No segundo quadro, e transportarão o açúcar do nosso sangue, que eu acabei de fazer, e levanta, né? Mas o que poucos sabem é que eles também serão diabéticos, porque o excesso de açúcar, de glicose, vão atingir os robôs também. Então, com o tempo, eles não vão conseguir, o micro-organismo dele, o nano-organismo do robô, também não vai conseguir funcionar de modo efetivo por causa do excesso de açúcar. Aí vocês podem perguntar, o que eu tenho a ver com isso? Por mais que a tecnologia esteja em alta, gente, não existe tratamento tecnológico que vá resolver a questão da diabetes. Né? O que vai resolver a questão da diabetes é um tratamento sério, é a pessoa se conscientizar de que tem uma doença que pode ser fatal, sim, se não tratada, e que ela precisa adotar novos hábitos de vida. Eu não vou entrar na questão do quais hábitos, o que fazer, o que evitar, né? Não, isso aí cabe à parte médica. Eu só queria aqui deixar registrado para vocês que é uma doença antiga, que foi exaustivamente estudada, e que hoje nós temos um tratamento e o paciente pode levar uma vida normal se for um paciente comprometido com a própria saúde. Tá bom? É só isso que eu queria deixar para vocês. Obrigada pela atenção. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? É verdade, esqueci esse ponto. Alguma dúvida, gente? Ah, sim, outra coisa que eu queria deixar. A gente já sabe o que pode acontecer. Agora sim, por exemplo, tem pessoas que procuram fazer uma alimentação melhor, adequada, para se cuidar, e a diabetes está sempre castigando essa pessoa. Por quê? Aí tem que fazer uma análise mais precisa sobre esse tratamento, né? Porque, como eu disse, com uma tirinha. Toda complicada e faço acompanhamento do nutricionista, tenho que fazer a minha alimentação. Como eu venho aqui, eu venho eu venho para aprender cada vez mais, para levar mais alguns anos de vida. Só que eu estou me sentindo muito debilitada. Tá. A isso eu não tenho uma resposta para a senhora, acredito que elas também não têm imediata. Não, eu já estou passando. Sim, sim. Uma Tem coisa, por exemplo,
Me vendo aqui uma pessoa com 63 anos, quase desfigurada, como se tivesse 80 ou 90. Mas eu procuro seguir as regras do conselho de médico, de enfermeiro, de tudo, de livro, de que eu leio, de eu assisto sobre a diabetes, e estou me sentindo, enfim. Aí a equipe precisa avaliar o seu caso biológico, porque também tem a questão emocional. Né? Tem que, hoje em dia, gente, mais do que está muito comprovado de que a parte psicológica ajuda muito ou atrapalha muito qualquer tipo. Tudo que eu faço aparece um problema, aí eu tomo uma medicação, acho que não vai. Você precisa ver, a parte psicológica, gente, é importantíssimo para qualquer tipo. Assim, eu ficar de casa, eu começo a Eu tenho uma resposta, a senhora talvez ainda não tenha, mas tem que avaliar e tem que avaliar o resultado. Mas bebe água direitinho. Porque assim, as pessoas. Todo mundo quer. Eu bebo uns 4 litros d'água por dia. Tudo isso. Eu bebo no máximo 2 copinhos. Não, eu encho assim as garrafas todas de 2 litros. Olha o exemplo, olha o exemplo. Olha o exemplo. Olha aqui, meus filhos. Aí a gente vai ter que ir na médica para saber o motivo que você está mexendo todo esse líquido. Porque não é normal. Problema de... Como é que se dá o nome? Fazer algumas doenças renais. Os rins tendem a não funcionar direito no decorrer do tempo. É osso. Então, com isso, os rins podem estar filtrando. Eu estou prejudicada a visão, tenho que fazer uma cirurgia até com uma certa urgência, mas eu não tenho consulta marcada. Qual é a sua equipe? Renal para diabetes. O seu problema renal por conta da diabetes. Exatamente. O diabético ele tende a fazer essa... Porque qual é a função dos rins? Filtrar o líquido do corpo. Esse líquido, sangue, plasma, água, ele está rico em glicose, em açúcar. Então, esse açúcar circulante em grande quantidade no corpo solto, livre das células, ele vai causando as lesões nos rins. Por isso que o diabético tem que tomar muito cuidado. E quando a gente fala assim, tem que controlar a glicose, diabético que toma remédio não pode fazer 200 de glicose. Se toma insulina, não pode fazer 180. Porque todas essas variações da glicemia, elas vão causando os problemas nos rins. A musculatura renal, os vasos, eles vão perdendo as suas resistências. Aí faz o problema renal. É muito comum o diabético apresentar esse tipo de problema. Problema renal, Se não tratar. ou na visão. No problema renal, você tem um exame específico para saber como o teu rim está funcionando, quando ele está funcionando. Na rede pública não faz esse exame. Faz. Faz o Aonde? creatino. Faz no posto, quando faz o hemograma, a gente dosa no hemograma creatinina. A creatinina é um marcador essencial para a gente saber se o rim está funcionando ou não. Ela tem um limite de variação que vai até de 0,6 até 1. Se tiver muito além desse 1, tiver muito mais do que isso, já está indicando que tem algum problema renal. Aí a gente vai fazendo outras, aí faz ultrassonografia das vias urinárias, faz ultrassonografia renal e vai fazendo os outros exames até a gente descobrir ao certo o que está acontecendo. Mas o exame de sangue mostra isso. E quando o seu rim está funcionando, o rim não, o pâncreas, eu queria saber quanto o meu rim ainda está produzindo de insulina. Então, quem produz insulina é o pâncreas. O pâncreas, quer dizer, desculpa. Isso. Aí tem um teste chamado teste de insulina. Que aí a gente vai dosar no organismo o quanto, porque o nosso organismo produz insulina, que é o pâncreas, ele é a glândula secretora da insulina. E a gente vai dosar nesse exame o quanto de insulina o nosso organismo ainda está produzindo. E como é fazer esse exame?
a solicitação do médico. Mas ele para de produzir também, não para? Para de produzir. Por esse motivo que entra com a insulina, ou ele para por completo, ou ele diminui, reduz ao máximo a sua produção. Ele fica produzindo pouca coisa que não dá conta de controlar o açúcar no sangue. Tá? Mas o médico, dosagem de insulina mesmo, para poder estar vendo isso. Também é no sangue? Também no sangue. Óleo, sangue, tudo, a maioria desses marcadores a gente consegue ver pelo exame de sangue, sem precisar de outros exames. Eles são exames específicos, tem que estar lá o nomezinho dele, para quando chegar lá no laboratório ser processado daquela forma. Se tiver só hemograma normal, aí não vai sair, entendeu?